homens de Deus que estão empenhados numa causa eclesiástica, vamos colocar assim, em relação à pregação do Evangelho de Cristo como Salvador, mas também numa causa social. Leia a carta de Tiago, né? Observe a atitude dos profetas, veja como eles exigem que o povo se atente à palavra de Deus, que fala acerca da misericórdia em relação às viúvas, em relação aos órfãos, à justiça, né? E partindo para o Novo Testamento, como falei, leia a carta de Tiago, veja como ele se preocupa em relação ao abuso, né, dos senhores de terra em relação aos trabalhadores, né, falando acerca do juízo de Deus que vai cair sobre eles por causa do salário que foi retido. Então o Evangelho, ele não pode ficar numa redoma. O Evangelho não pode ficar enclausurado dentro de quatro paredes. O movimento da Reforma não foi um movimento apenas religioso, ele foi um movimento social. Ele foi um movimento, né, de libertação da consciência para que as pessoas pudessem ter acesso direto à Sagrada Escritura, e também um movimento de revolta contra os abusos, revolta contra uma imposição terrível aí da igreja como um meio, com um braço forte, né, para manter as pessoas cativas e extorquir delas ao pouco que elas tinham, e fazer com que elas ingenuamente entregassem isso pensando que esta mesma era a sua obrigação, que eles não deveriam abrir a boca para questionar. Então a Reforma ela se posiciona contra esse tipo de abuso, esse tipo de extorsão, e ela reflete também não somente numa área religiosa, mas numa área secular, vamos colocar assim. Essa divisão tem que ser cada vez mais apagada, a divisão secular sagrado, porque na verdade tudo que nós fazemos, como Paulo disse, tudo que façais, façais por fé. Então a nossa fé, ela precisa sair de um âmbito limitado a apenas uma questão religiosa, e ela tem que refletir sobre toda a nossa vida. Então aquilo que você faz no trabalho, que você faz na escola, que você faz em outros ambientes, também tem que ser pautado pela sua fé. E esta fé, conforme o Senhor nos diz na Sagrada Escritura, tem que mostrar, exemplificar, tem que ser um referencial de justiça, que a vossa justiça exceda a justiça dos fariseus, como Cristo disse aos seus discípulos. Então essa justiça, ela tem que se refletir em diversos âmbitos da nossa vida, em relação a tudo que nós fazemos. Temos que estar pautados por essa justiça, que tem como seu principal meio e referência Cristo. É a justiça de Deus entre nós, aquele que vem nos mostrar, nos dar o exemplo máximo. Então a luta de Wycliffe não era somente religiosa, era uma luta social também. E foi tão profundo nessa crítica, atacando os alegados fundamentos, entre aspas, bíblicos, né, para a supremacia do bispo romano sobre a cristandade e a heresia da transubstanciação, e também revoltando-se contra o interdito da igreja em relação ao fornecimento de conhecimento bíblico ao povo, né, por essa mesma igreja, que não permitia a tradução para o vernáculo, ou seja, para a língua pátria, né, a língua popular. Tais ações não poderiam passar incólumes, e por isso mesmo foi esse campeão convocado para comparecer perante o bispo de Londres em 1377, para explicar-se em relação às suas ações, e não apenas isso, mas até o Papa Gregório XI, Gregório XI, emitiu uma bula contra seus ensinos, o que dimensiona qual foi o seu impacto, ou seja, ele chamou a atenção desses grandes representantes aí desta igreja institucionalizada, né? Eles olharam aí para este homem que começou a se tornar uma ameaça para o seu poderio, uma ameaça aí, né, para o seu domínio. Mas mesmo diante desses ataques, encontrou Wycliffe grande simpatia por parte de seu povo, e até de alguns lordes que já estavam cansados da ingerência do Império Papal sobre a Inglaterra. Wycliffe não recua diante dessas graves ameaças, e não podendo se furtar a obra para o qual foi separado, prossegue nesta senda, chamando para si a ajuda de outros amigos, também intelectuais e engajados nessa ideia de entregar a Bíblia ao povo inglês. Os manda pregar pautados no modelo evangélico, tal como nos foi transmitido pelo referencial bíblico. Esses homens partem para o meio do povo com trajes simples e até mesmo descalços, né? Mostrando, exemplificando, vivenciando este exemplo na própria pele, né? E vão apregoando em linguagem acessível, de modo a facilitar a assimilação por todos, para que a Sagrada Escritura seja a todos propagada. Esses padres descalços serão conhecidos como lollardos,
ou resmungadores, pois iam por todos os lados difundindo a palavra de Deus a quem quisesse ouvir. Depois de muitas batalhas e muitas denúncias contra as heresias da Igreja Católica, e enfim a tradução da Bíblia do latim para o inglês, com vistas a facilitar a propagação entre as massas por essa Sagrada Escritura, nas mãos dos ingleses, transformar sua nação em um verdadeiro povo de Deus. A importância dos ensinamentos de Wycliffe sobre o senhorio está em sua ligação com a Reforma. O reformador inglês enfatizava a liberdade espiritual do justo. Este possui um domínio baseado na graça. Deus não dá senhorio a seus servos sem antes dar-se a eles. Então, aqueles que têm senhorio, aqueles que têm, vamos dizer assim, têm controle sobre a sua vida espiritual, é porque estão subjugados primeiro à lei do Espírito. Como Paulo fala, andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne. Então, este governo sobre a nossa vida espiritual, ele só está na nossa vida porque nós estamos submetidos a Cristo por meio do seu Santo Espírito. Então, veja, ele está instigando o povo a assumir uma postura diante de Deus, assumir uma posição diante de Deus, se santificar e viver uma vida espiritual, vivenciar uma comunhão plena e íntima com o seu Deus, o seu Deus sendo o seu Senhor. Portanto, todo homem, seja leigo ou da igreja, está no mesmo patamar perante os olhos de Deus. Então não há esta hierarquização extrema como é colocada aí pela instituição, de modo a favorecer o seu domínio perpétuo, se perpetuar no poder. Então ele destrói com essa imagem hierarquizada. Todos são pecadores e são salvos unicamente pela graça em Cristo Jesus. Assim há um mestre e todos somos discípulos. Vamos ver, esta relação pessoal entre Deus e o homem é tudo. Caráter é a base do ofício. O sacerdote, mediador e as massas sacrificiais da igreja medieval não são mais essenciais. Dessa forma, Wycliffe antecipa a doutrina de Lutero da justificação apenas pela fé. Justificação apenas pela fé e não mais pelos atos sacramentais, não mais pelos atos de contrição, tá certo? Não mais pelas ofertas à igreja, pela compra de indulgências, não mais por estas obras, mas somente pela fé, conforme está na Sagrada Escritura. Os dois homens destroem as barreiras medievais entre o indivíduo e Deus. E aí temos essas declarações, estão na obra de Bruce L. Shelley, História do Cristianismo ao Alcance de Todos, editora Shed, página 255, edição de 2014. Finalmente, por volta de 1382, sua voz é silenciada em Oxford, graças às ações do reitor e um pequeno grupo, além do arcebispo de Canterbury, William Courtenay, as quais atentaram contra suas doutrinas e proíbem suas palestras nessa instituição, além de perseguir os que professam suas ideias. Mas o pré-reformador não se deu por vencido, entregou-se até o fim ao trabalho entre os humildes, nas vilas e nas aldeias de sua terra, até que finde enfim sua carreira por volta de 1384 em sua paróquia em Lutterworth. Mas a sua mensagem de forma alguma foi silenciada, pois sua voz e de seus colaboradores convocaram a reação outras almas inconformadas que também não se satisfazem com a mentira e darão até suas vidas para ver resplandecer a luz da verdade do Evangelho de Cristo entre os homens. Então, como Pedro Valdo, temos aí também John Wycliffe, outro grande homem que foi levantado por Deus para impulsionar este movimento da reforma. Tá ok? Agora, passando adiante, vemos